Meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo nós estamos celebrando a Epifania do Senhor. Essa palavra significa manifestação. Em outras palavras, então, celebramos a manifestação do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo que se manifesta, que aparece para todos os povos. Nós sabemos que esta não é a primeira manifestação de Jesus na sua vida humana. A primeira manifestação de Jesus foi aos pastores na noite de Natal. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nasce em Belém, imediatamente um anjo é enviado aos pastores de Belém, os justos e santos pastores, não aqueles homens que estavam na cidade de Belém, estavam ocupados demais e não tinham lugar para Deus nas suas casas, mas para aqueles santos pastores de Belém, e dá a eles a notícia. Alegria, glória a Deus, porque nasceu para vós um menino, que será o Salvador. Glória a Deus no alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. E os pastores, avisados pelo anjo, saem em direção ao presépio, vão em direção à gruta onde Jesus tinha nascido. E lá, eles então têm a graça da primeira manifestação de Deus. A primeira manifestação de Deus na história da salvação. Mas, nosso Senhor Jesus Cristo aparece aos pastores, que são as ovelhas da casa de Israel. Porque, em primeiro lugar, Deus veio para isso. Nosso Senhor diz no Evangelho aos seus discípulos: ide, em primeiro lugar, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, os primeiros avisados foram os pastores, porque eles faziam parte do povo de Israel. Nosso Senhor estabeleceu uma aliança com eles. E as alianças de Deus são irrevogáveis. Deus não muda as suas promessas. Deus não muda aquilo que ele se compromete com alguma pessoa. Deus prometeu à casa de Israel que seria a sua casa. Prometeu que da casa de Israel viria a salvação do mundo. Mas não é somente na casa de Israel. Deus veio trazer salvação a todos os homens. Nós ouvimos isso na carta de São Paulo, que nos diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A profecia de Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura, nos diz que todas as nações adorarão ao Senhor. Então é verdade que, em primeiro lugar, Deus veio para as ovelhas da casa de Israel. Mas também é verdade que Deus veio para nós, que Deus veio para salvar todos os homens, veio para salvar todas as nações, para que todos se convertam. No final do Evangelho, no momento da ascensão, nosso Senhor diz aos apóstolos que eles devem continuar essa missão. Ide por todo o mundo e anunciai a todos os povos o Evangelho, a Boa Nova, batizando todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vontade de Deus é que todos conheçam, todos, absolutamente todos conheçam o Evangelho, todos conheçam a Boa Nova, todos conheçam a mensagem de salvação. E é justamente este o motivo de nós celebrarmos o dia de hoje com solenidade, o dia da Epifania. Porque é o dia em que os reis magos, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, aqueles que não eram da descendência de Abraão, não eram judeus, mas faziam parte de um povo pagão, moravam no Oriente, adoravam outros deuses, tinham outras práticas religiosas. O dia que estes homens foram avisados de que o Messias havia chegado, de que havia chegado o Redentor do mundo, eles foram avisados e partiram em direção então do Messias. Foram encontrar a Jesus. Tomaram o caminho mais óbvio, porque se é rei, deve nascer na capital do império, deve ser na capital do reino, no palácio. Se dirigiram até então ao palácio de Herodes, mas não encontraram Jesus lá. Depois poderiam ter desanimado. Já não é conosco, não é nosso rei, não faz parte da nossa história, não faz parte do nosso povo. Já viemos até aqui, agora está escondido em um lugar chamado Belém. Vamos voltar para trás. Não.
seguindo viagem até Belém. E então, quando viram o menino com Maria, sua mãe, se ajoelharam diante dele e o adoraram. Prestaram adoração, coisa que só se faz a Deus. Porque haviam entendido que, mesmo não fazendo parte do povo de Deus, Deus estava chamando eles para serem incorporados, para serem colocados na sua vida, para receberem também as promessas de Deus. E somos nós, este povo, nós que não nascemos fazendo parte do povo de Deus pela descendência do sangue, somos convidados a fazer parte do povo de Deus pela fé. Porque fomos gerados povo de Deus pela fé. Assim como os reis magos se tornaram povo de Deus pela fé, nós também. E precisamos fazer como eles, que uma vez tendo encontrado Jesus, se ajoelharam, adoraram, entregaram a Jesus a oferenda de suas vidas, representadas aqui no ouro, no incenso e na mirra, e depois retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Nós, que fomos um dia atingidos pela mensagem do Evangelho, um dia Deus se manifestou a nós, precisamos ter essa mesma disposição e essa mesma atitude de nos ajoelharmos diante de Deus, entregarmos a Ele a oferenda de nossas vidas e voltarmos por outro caminho. Por outro caminho. Isso significa conversão. Não vamos voltar para a vida velha. Não vamos retornar pelo mesmo lugar de onde viemos. Porque Deus nos tirou daquele lugar de trevas, de escuridão e de pecado para nos levar até a luz. Nós não vamos voltar para lá. Precisamos tomar outro caminho. O caminho que Deus nos apontará. O caminho que Deus indicará para as nossas vidas. Deus falará conosco, nos mostrará, nos indicará, nos apontará. O que não podemos é voltar para a vida velha. O que não podemos é passar de novo pelo palácio de Herodes, onde estão reunidos os inimigos de Deus. Nós não podemos. O Senhor se manifestou a nós para nos dar vida nova. Este é o centro, este é o ponto do domingo da Epifania. O Senhor se manifestou aos pagãos, se manifestou aos gentios, para dar vida nova a eles. Da mesma forma como se manifestou a nós, para dar vida nova a nós. Precisamos mudar, precisamos nos converter. Parece que essa mensagem é uma mensagem só de Advento e Quaresma, mas não é. Nós estamos aqui no tempo de Natal, ouvindo o convite que Deus faz de nos dirigirmos a Ele e voltarmos mudados, voltarmos diferente, abandonar as práticas velhas. Nós estamos no começo do ano e pode ser que hoje, que é dia 5 de janeiro, você já tenha falhado nos seus propósitos, porque nós convidamos no final do ano, durante o tempo do Advento, durante o Natal, a fazermos propósitos para melhorar a nossa vida, para nos aproximarmos mais de Deus. Pensar quais eram os defeitos que mais estão presentes em você. Quais são as dificuldades que você mais arrasta na vida espiritual. Aquilo que mais te impede de se unir a Deus. E então, nós elencamos propósitos, deveríamos ter feito isso. E pode ser que agora, dia 5 de janeiro, 5 dias depois da virada do ano, nós já tenhamos falhado. Porque o caminho antigo é atrativo. O caminho velho já é conhecido de nós. Nós já sabemos. É mais fácil para nós queremos voltar pelo caminho que já conhecemos. Mas não é isso que Deus quer para nós. O Senhor quer para nós vida nova. O Senhor quer para nós que andemos por outro caminho. Quer que nós andemos pelo caminho da salvação. Quer que nós não voltemos. Não quer que nós voltemos
para aquele caminho de vida velha que nós já conhecemos. Por isso, vamos pedir hoje nesta missa perdão a Deus pelas nossas falhas. Vamos pedir perdão pelas vezes que nós já pisamos na bola. E vamos pedir ao Senhor a graça de podermos caminhar pelo caminho que Ele nos apontará. Pedir que vá uma estrela à nossa frente, mostrando quais são os passos que nós devemos tomar, para não voltar à vida velha, para não voltar a estas velhas obras, a estas coisas que nos afastam e nos impedem de amar a Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos mostre quais são os passos que nós temos que dar. Se nós precisamos rezar mais, se nós precisamos ser mais assíduos nos sacramentos, se nós precisamos ser mais caridosos, se nós precisamos fazer mais obras de misericórdia, e assim por diante. E o Senhor nos apontará quais são as virtudes que nós precisamos conquistar, os defeitos que nós precisamos extirpar, o modo como nós precisamos nos empenhar para tirar essas coisas de dentro de nós. O Senhor nos apontará, nos indicará. Então vamos pedir forças para conseguirmos dar os passos que precisamos na direção que Deus nos indica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.